Nasce um novo tempo para nossas gestantes e crianças na primeira infância, em estado de pobreza ou extrema pobreza. O governo de Alagoas lança o Cartão Criança Alagoana. É o maior programa de transferência de renda da nossa história. Para se inscrever no benefício, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e cumprir as condições exigidas. As gestantes ou famílias com crianças na primeira infância inscritas no CadÚnico recebem do governo de Alagoas R$ 100 por mês. Assim, as famílias conquistam independência e autonomia para decidir sobre o melhor uso do recurso para seu filho, podendo oferecer uma melhor alimentação, mais saúde e conforto para a criança. E ainda movimenta o comércio local e gera emprego e renda na sua própria região. Com o cartão Criança Alagoana, Alagoas faz acontecer um futuro melhor hoje. Uma realização do governo de Alagoas. Olá, gente linda do meu Brasil! E chegamos ao final de fevereiro, último domingo do segundo mês do ano. O tempo passa. E eu estou em Arapiraca, agreste alagoano, a segunda maior cidade do estado, porque eu vou entrevistar uma Maria que é jovem, guerreira, inspiradora. Para você ter uma ideia, ela morou numa casa-abrigo de meninas e se tornou referência em cultura em Arapiraca e em todo o agreste. E se a voz do povo é a voz de Deus, eu vou contar a história da presidente da rádio comunitária de Arapiraca, que comanda o programa mais ouvido da região. Seja muito bem-vinda, Rejane Barros. É um prazer tê-la conosco aqui. Eu que agradeço, Cléia, agradeço em estar aqui nas Marias do Brasil para poder dividir um pouco da minha história. Eu que agradeço, estou muito feliz. E para começar esse nosso bate-papo, quem é Rejane Barros? Rejane Barros é mulher, radialista, feminista, ativista de direitos humanos e uma apaixonada pela cultura e pela comunicação, né? Que eu falo que é o meu empoderamento. Para Rejane, vendo a sua história, vi que você é sertaneja, nasceu em Major Isidoro, né, no sertão do estado, depois foi morar em Cacimbinhas, que também é o município do sertão. E veio parar numa casa-abrigo de meninas, né? Como é que é assim, qual a sua infância, como é que você chegou na casa-abrigo? Então, eu sou de Major Isidoro, nasci em Major Isidoro e os meus pais são de Cacimbinhas, eu sou cacimbinhense, isidorense e eu moro aqui em Arapiraca. Eu sempre falo que Cacimbinhas me pariu e Arapiraca me criou, né? Porque desde os 13 anos eu moro aqui, né? O meu pai faleceu aos 7 anos e eu fui morar com uma tia e aos 13 anos a minha tia faleceu. E eu não consegui, assim, não deu para ficar com a minha mãe. Éramos 3 irmãos, sendo que filhos do meu pai, 53 irmãos, que Nossa. Alguns eu conheci agora, depois de adulta. E aí eu fui acolhida pela Casa da Menina, que toda Arapiraca, e não só Arapiraca, mas Alagoas conhece. E fui acolhida pelo saudoso Monsenhor Aldo de Melo Brandão, que foi minha referência de pai. E a Casa da Menina... Você tem 53 irmãos? 53 irmãos, exatamente. É outra parte da história. Tem que ser contada, né? No livro. Eu vou Agora, 53 irmãos do mesmo pai, do mas mesmo de várias pai. Mães ou... Várias mães. E que, assim, eu os conheci agora, alguns, né? Porque são muitos espalhados por diversos estados do Brasil. E depois de adulta, depois de trabalhar com comunicação, eu conheci alguns e isso tem me feito muito feliz também, né? Tá podendo conhecer mais da minha história. Agora você foi acolhida na Casa das Meninas, né? Que é um abrigo da igreja, né? A Igreja Católica Isso. Matriz de Arapiraca. Ou seja, a sua formação foi neste abrigo?
e do Monsenhor Aldo, não é isso? Isso. Monsenhor Aldo. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte da sua vida, porque foi toda a sua formação e também veio de lá o seu primeiro emprego, né? Sim, Cléia. O Monsenhor Aldo, eu sempre falo assim que ele foi o maior assistente social, foi realmente um sacerdote que exerceu o seu sacerdócio na missão, né? Ele já tinha um trabalho social em Penedo e ele veio para Arapiraca, foi o pároco que passou mais tempo à frente da Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho. E em 97 a Casa da Menina foi fundada, porque Arapiraca não tinha um lugar. Foi no mesmo ano que você chegou na Casa das Meninas? Não, cheguei em 2001. 2001 a Casa da Menina já existia e acolhia meninas de todo o estado, na verdade, porque na época não tinha e ele se preocupava, principalmente com as meninas. Mas como é que foi a sua morar lá, né? Eram quantas meninas e a sua convivência lá? Olha, nós éramos 45, que na época não havia nem essa estrutura toda, mas a demanda era muito grande e ele não conseguia dizer não. Como que ele ia dizer não para uma menina que estava sofrendo vulnerabilidade em casa? Mas lá vocês assim, tinham assim, a estrutura, vocês recebiam educação? Sim, exatamente. Toda Arapiraca ajudava, colaborava. Então, nós chegamos a 45 meninas no abrigo e nós morávamos. Então, nós só estudávamos fora, mas toda a formação era dentro do abrigo. Então, nós tínhamos aula de música, de balé, de artesanato, de teatro. Então, veio daí também a minha paixão pela cultura. Ele sempre incentivava muito. Ele era um comunicador nato, né? Ele tinha paixão, assim, pela educação, era professor também, então ele se preocupava muito com isso. Agora eu soube que desde o abrigo que você já era líder, né? Você tem uma liderança nata e você já era líder das meninas. Eu era aquela que ficava assim, antenada e que gostava de ler, de falar. Sempre dizia, essa é a líder do bando. Era uma coisa assim, meio que nada, né? E lá também foi seu primeiro emprego numa livraria, né? Exatamente. Eu nunca tive assim muita aptidão para o artesanato, né? Tinha costura. Então eu gostava de música, da aula de música, ia para aula de música, o teatro, o rádio, né? Quando a rádio surgiu, em 2001. Então foi minha paixão e eu já ia com ele. Ele apresentava o programa na Novo Nordeste. E a missa era transmitida, então eu já ia ali, né? Eu sempre gostei de falar, de me apresentar. E quando ele conseguiu trazer a primeira rádio comunitária legalizada para Arapiraca, eu acho que eu estava realizando o sonho. Eu nem sabia o que eu queria fazer, na verdade, ainda, mas eu sabia que eu gostava muito de conversar. Mas o meu primeiro emprego foi na livraria, né? Porque eu não me adequava, né? Tinha fábrica de biscoitos, tinha um artesanato. E aí eu fui vender santos e marcar missas, né? Que era o que eu fazia lá na Concatedral. Agora, você saiu da Casa Abrigo, né, para casar, casou e aí assumiu a sua trajetória, né? Continuou na rádio comunitária e seguiu a sua trajetória. Você é formada em serviço social, né? E também a formação de radialista. Isso. Então, ainda no abrigo, eu fui para Penedo cursar radialismo, porque aqui não tinha, e eu ficava no abrigo de lá, porque tinha um abrigo aqui e tinha um abrigo de Penedo. Ele era de Penedo e tinha um abrigo de Penedo. E quando eu concluí em 2009, que foi o ano em que eu casei, ele falou, pronto, você vai assumir a direção da rádio, né? Eu já apresentava. Com quantos anos você assumiu a direção da rádio? E menina, foi bem 23 anos, e eu falei, eu não estou preparada não quero não. E ele, não, vai, porque eu já ficava, mas era aquela coisa assim, eu não tinha aquela responsabilidade de estar à frente. Mas eu sempre gostei muito da cultura e de entrevistar, não é? Eu apresentava programa de radiojornalismo, ia até o IML buscar as informações no 3º Batalhão, e não era muito comum mulheres no rádio gostar de fazer esse tipo de comunicação e entrevistar.
E aí ele falava muito, vai apresentar um programa da catequese. Só que eu não conseguia me identificar. Eu falava, não, eu gosto mais de perguntar, eu acho que é bacana falar de cultura, de política, de outras coisas. E ele sempre incentivava, assim como a irmã também, que é a freira, né, que cuidava da gente, tinha algumas freiras que cuidavam da gente também. Então foram, assim, pessoas que foram muito importantes na minha formação e no meu empoderamento, porque a comunicação foi o meu empoderamento, né? A partir do momento que eu vinha rezar com a irmã, só era para rezar no início. Eu falava, não, mas eu não quero só rezar. Eu quero falar de outras coisas, eu quero ler o jornal, eu quero falar com outras pessoas. E aí eu descobri que realmente era a comunicação, o meu caminho ali, atrelado à cultura, né? Falar da cultura, tocar a cultura da minha terra. É o interessante porque, ou seja, muito jovem, aos 13 anos de idade, ela foi morar numa casa-abrigo, né, de meninas, mas alguns jovens poderiam sair revoltados, né, assim, com emoções feridas por não ter sido criado por pai e mãe, né? Mas a Rejane fez de tudo isso força e tornou-se aí uma liderança, né, de rádio comunitária no país, referência de cultura na região, construiu uma trajetória bem sucedida. Você, assim, tem um perfil, assim, guerreiro. Esse seu perfil, ele veio assim, a partir de quando você disse assim, não, agora eu vou lutar pelo que acredito, pelo o que desejo para mim, pelos meus sonhos. Essa mulher guerreira, ela surgiu a partir de quando? Foi no próprio abrigo? Sim, foi no próprio abrigo, porque ali eu me descobri, né, enquanto mulher. Na verdade, quando você mora em um abrigo e a casa da menina era muito conhecida, assim, a gente cresceu também com preconceito, né, com o ouvir na rua. Quantas vezes a gente ia estudar e a gente ouvia muito isso, as trombadinhas do Padre Aldo. Infelizmente isso há 15 anos atrás era muito comum e até hoje existe também um preconceito com quem vive nos abrigos. Então é um universo que precisa ser mais respeitado, que precisa ter mais políticas públicas voltadas, não é? Porque geralmente se espera que a estatística de uma ex-abrigada, de um ex-abrigado, não seja uma estatística positiva, né? E infelizmente eu gostaria que fosse em grande número, porque de todas as meninas, centenas de meninas que passaram, que moraram, eu fico muito triste quando eu a encontro na rua, quando eu sei que elas não conseguiram alcançar, porque a sociedade também precisa de fato ressocializar, né? Oportunizar. Eu sempre falo isso. Então, com 15 anos, eu acho que foi batendo aquela coisa, né? Que eu poderia conquistar os meus sonhos, que eu poderia fazer parte de uma estatística positiva. E a gente tinha muito esse apoio. O padre, ele sempre mostrava pra gente que a educação e a cultura eram fundamentais e que nós deveríamos lutar e não baixar a cabeça. Às vezes a gente tinha vergonha de falar que era do abrigo na escola. A gente tinha vergonha porque a gente sofria o que hoje se chama bullying, né? E a gente sofria isso. E ele sempre mostrava pra gente, deve se orgulhar da sua história. Então eu aprendi a ter orgulho de falar. Eu sou da casa da menina, eu moro na casa da menina. A casa da menina é minha casa. As meninas são minhas irmãs, é minha família. E ele sempre assim, todos os dias, ele sempre mostrava isso pra gente não ter vergonha da nossa história. Agora, hoje você, ou seja, é presidente, né, da rádio comunitária, você faz parte, né, da direção da Associação Brasileira, né, das Rádios Comunitárias, militante no Brasil, e é uma referência no Estado, né, tanto em rádio comunitária como na cultura. Como é que você hoje se sente, ou seja, lembrando do seu passado e vendo que algumas meninas não conseguiram vencer esse desafio do preconceito, né? Como você disse, que às vezes encontra na rua
meninas que moraram com você, mas que não conseguiram trilhar um caminho de sucesso, um caminho, ou seja, aí que você conseguiu chegar, né? Eu sinto a responsabilidade social de lutar, né? De fazer o que eu faço, de dizer que nós temos que ter oportunidade, de cobrar no rádio, que é o que eu faço, de fazer campanhas, de conversar com elas, porque a gente promove encontros para conversar, para orientar, para ajudar no que eu preciso, né? Eu não quero só ser o exemplo, porque sempre assim, eu fico muito feliz quando, olha, a Rejane morou num abrigo e ela é exemplo. Quando eu vou em um abrigo, porque eu tenho o Anjos do Riso, que eu fundei juntamente com 2 amigas em 2016, que leva música e teatro nos hospitais e abrigos. E eu estou constantemente fazendo campanhas para os abrigos, para a população em situação de rua. Então, eu tenho essa responsabilidade social de que eu devo fazer algo. Tá, eu me superei, eu consegui, mas eu posso ajudar as minhas amigas, eu posso ajudar meninas que não têm essa perspectiva. Quando eu estou à frente de um movimento comunitário de rádios no Brasil, que é 90% composto por homens, e que as mulheres ainda não têm o seu lugar de fala respeitado, ainda não conseguem exercer. Então, a minha responsabilidade a cada dia, ela aflora. Eu tenho uma responsabilidade. Eu cursei 3 anos de pedagogia, mas dentro de mim, a política da assistência social estava assim intrínseca. Eu sabia que eu precisava. Eu concluí agora a graduação em serviço social. E eu quero fazer muito mais. Eu sei que tem muita coisa aí para fazer, para lutar. Eu vi que você faz um trabalho social lindo, né? Aí ajudando pessoas, faz campanhas. Até recebi aí uma das campanhas suas pedindo ajuda para ajudar, né? Para levar sorriso nos hospitais, mas também levar comida para aquelas pessoas que sentem fome. E assim, é um trabalho bonito, né? Nobre e que ajuda muitas pessoas. O trabalho da Rejane Anjos do Riso. Anjos do Riso. Isso. Ajuda muitas pessoas carentes em Arapiraca. Agora eu estava vendo também na sua história que você chegou a quase, a rádio comunitária chegou a quase ser fechada, né? E você liderou um movimento com a comunidade, ou seja, brigou, foi à luta e conseguiu. Nós estamos aqui no prédio da rádio comunitária de Arapiraca, que é FM, né? Isso. Uma FM que tem uma audiência, uma grande audiência, e centralizado, e que é o resultado dessa luta da Rejane. Me conta como é que foi isso. Então, todo o patrimônio, né, toda Arapiraca conhece a história do Monsenhor Aldo. Existiu o complexo, o abrigo Casa da Menina, onde eu cresci com centenas de meninas, e tudo isso foi doado pela comunidade, pela Igreja Católica, que era aliado a Penedo, né? Penedo era filial, e aqui era parte do trabalho, o complexo. Em 2015, o Monsenhor Aldo faleceu, aos 87 anos, e já não podia mais gerir, estar à frente, e passou a administração para a prefeitura. E quando ele faleceu, a diretoria do Lar de Nazaré, que a Casa da Menina, o complexo pertencia, vendeu todo o prédio, todo o complexo, isso tudo, com a rádio dentro, claro. Só que rádio comunitária é uma concessão pública federal. E é um CNPJ à parte. A Casa da Menina era uma coisa e a rádio era outra. Então aí, de repente, olha, o prédio foi vendido, recebi uma ordem de despejo, né, para sair com a rádio. Eu falei, não, isso aqui é público, é uma concessão pública, tem uma história na época de 15 anos, agora nós temos 19 anos de rádio comunitária, com a renovação da outorga por mais 10 anos, porque dependendo do teu trabalho, de como você desenvolve, com 10 anos o Ministério concede, o que não é fácil manter uma rádio comunitária, que é uma associação sem fins lucrativos. E aí eu falei, não, como assim? E antes do padre falecer,
ele estava tentando desmembrar. O que é de Arapiraca é de Arapiraca, porque foi a comunidade que doou. E o que era de Penedo, de Penedo. Infelizmente ele faleceu e veio a não concretizar esse desejo. Foi vendido o complexo e aí nós não teríamos mais rádio, nós não teríamos todo mês quase 2 toneladas de fubá que é distribuído via rádio para a comunidade, que é uma parceria que a gente tem com o Grupo Coringa. Então a gente atende aqui a comunidade, atende a 6 comunidades terapêuticas, ao Café e Acolhimento, que é um projeto, a uma comunidade indígena e uma comunidade quilombola. Então tudo isso acabaria. Fora que o único canal de comunicação comunitário de Arapiraca também passaria a não existir. Como assim? Naquele momento eu entendi que eu fui criada, educada, e que eu tinha aquela vontade que a missão era minha. E mesmo muita gente dizendo, olha, não vai dar certo, você tá meio que sozinha. Todas as pessoas que eu procurava falavam, mas no documento está assim. Fui ao Ministério Público, ao AB, e olha, mas está no documento. Só que aí eu fui lá no Ministério, tinha lá toda uma história. O prédio é próprio das comunicações. E daí eu comecei a entender, a minha luta foi ficando mais forte. Então eu fui à Defensoria Pública, expliquei, relatei. Você foi no Ministério em Brasília? Não, por e-mail, né? Eu relatei, eu enviei a situação, que precisava de um documento comprovando que o prédio era próprio, que a gente tinha todo um trabalho de 10 anos, de mais de 10 anos. Ou seja, foi uma luta que não foi fácil, né? Não foi fácil. Não foi fácil, mas você teve apoio da comunidade. Comunidade, porque é a comunidade que mantém isso aqui. O meu salário, o salário da outra colaboradora, é a comunidade que paga. A gente tem, assim, um respeito e a gente tem um laço muito forte com a comunidade. E hoje a gente é exemplo para o Brasil de como a gente se mantém exclusivamente da comunidade, que todo mês chega junto, e a gente tem ali a transparência de prestar conta, não é? Porque isso é muito importante. Isso foi o que eu herdei do Monsenhor. Foi isso de estar ali com a comunidade, de entender. Isso, foi uma luta, mas venceu. Vencemos. E conseguiu o prédio próprio da rádio comunitária, que se mantém como exemplo para todo o país, né? Então você aí Brasil afora, porque esse programa é exibido na TV União Brasília, mas pelo nosso canal As Marias do Brasil no YouTube, não tem fronteiras. Então você aí de vários lugares do Brasil que tem uma rádio comunitária ou sonha em ter aí há um case, né, uma história de sucesso, aí com a Rejane, qualquer coisa é só procurar. Agora, Rejane, você também é atriz, né? Sim, sou atriz. No abrigo mesmo, né, eu já criei ali o grupo teatral As Calungas, que foi um projeto social. Várias empresas patrocinavam e eu apaixonada. Então já fiz muita Paixão de Cristo, o espetáculo Balaio de Gatos também, que foi um espetáculo muito importante, que ficou em cartaz um bom tempo. Eu era protagonista principal e foi bem importante. E depois eu falei, não, eu vou dar um tempo, e aí foi quando eu juntei, vou criar o Anjo do Riso, que é a magia do Anjo do Riso aí fantasiado, ninguém vai de cara limpa, né? A gente vai todo mundo de um personagem, então a gente vai trocando ali. E isso é muito bacana, né? Eu resolvi dar um tempo no teatro, digamos assim, pago, né? Em espetáculo que a gente pagaria pauta, cobraria, e estou me dedicando ao trabalho, porque em 2016 eu fui convidada para ir a Brasília a uma audiência pública, representar as rádios comunitárias do estado, só representar. O Paulo Bonfim, que era o presidente da Abraço Alagoas na época, disse, olha, Rejane, e era justamente o mês da mulher, eu gostaria que você fosse, porque hoje você é a mulher assim que representa muito aqui no estado, né? A mulher que é única nesse sentido de dirigir uma entidade, uma rádio. Eu fui lá na audiência pública e falei, né? Nós estávamos lutando pelo não pagamento do ECAD, porque as rádios comunitárias são sem fins lucrativos. A gente divulga o artista, a gente não cobra para divulgar, ao contrário da grande mídia.
E lá na minha fala eu fui convidada para fazer parte da diretoria nacional da Abraço Brasil. Então eu recebi assim um convite com muita honra, né? Além de representar o meu estado, fazer parte da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. E de 2016 para cá, eu tenho assim trabalhado muito, já tive a oportunidade de viajar a diversos estados falando da rádio comunitária e empoderamento feminino, de como a gente consegue sustentar a rádio sem estar... A gente não tem convênio com prefeitura, nem com Câmara Municipal. A nossa vida financeira é a comunidade e os apoiadores culturais. Você, inclusive, dá palestras, né? Isso. Os estados me chamam para falar sobre o empoderamento feminino, sobre conteúdo também cultural. Desde julho, eu comando o Fórum Cultural no Rádio nas Redes, que me rendeu o prêmio Vera Arruda de Cultura Digital e Tradições, o qual eu fiquei muito feliz, né? Porque o meu projeto ficou em segundo lugar no estado. Eu falei, bom, a pandemia está aí, mas eu tenho que fazer algo. Então eu aliei a internet a rádio, né? Então aí eu criei Fórum Cultural no rádio e nas redes. E eu tenho falado com gente do Brasil inteiro, inclusive contando a história de outras rádios e a cultura de cada estado. Você também é artesã. Isso, sou artesã, eu brincava, como eu falei pra você, eu ficava na lojinha e eu ficava olhando a roupa das santas, né? Os mantos, e eu falava, poderia ser mais bonitinho, mais estiloso, né? Aquela imaginação fértil. E aí eu comecei primeiro eu vi a minha comadre fazendo algo semelhante, e aí eu comecei, bom, mas se eu pegar retalhos de pano colorido, acho que pode dar certo, pérolas, strass. E aí eu virei estilista de santas, assim, que é muito gostoso, a minha terapia. Agora, Rejane, você, a Rejane, de ex-moradora de um abrigo de meninas, é assistente social, atriz, estilista, né, artesã, né, uma artista aí, estilista aí das imagens sacras, é também radialista, presidente aí da Rádio Comunitária de Arapiraca, faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, ou seja, uma trajetória aí bem sucedida, jovem, e ela tornou-se também referência aí na cultura, né, aí quando aqui na região. E, inclusive, eu fiquei sabendo que você é inspiração aí de alguns poetas. Tem muitas poesias em homenagem a você. Pois é, menina, eu sou muito grata por isso, né? Realmente, eu acho que a primeira pessoa a escrever uma poesia, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, é o seu Cícero Galdino, que é escritor, empresário, ativista ambiental. E ele escreveu uma poesia quando eu ainda estava no abrigo, porque ele conhece minha trajetória. Inclusive foi um dos que pegou assim na minha mão e falou, não, vamos lá lutar, eu tô com você. Não é? Porque ele sabia a minha história. Então tem o José Carlos Guetta, lá de São Paulo, que já escreveu poesias. Nossa, tem muita gente bacana que eu fico muito honrada, assim, né? Que participa do programa e depois vem uma poesia, vem um cordel, vem uma mensagem. Então, são também minhas inspirações, né? Matérias, quando alguém liga, Rejane, gostaria de fazer, como a Lourdes Risato fez uma sobre o empoderamento feminino. Um evento muito importante na minha vida que eu tive a oportunidade de cobrir foi a Marcha das Margaridas, em 2019, 20 anos. Eu passei 2 dias lá e pude falar com o Brasil inteiro. As Margaridas reúne aí 100 mil mulheres, né? Mais de 100 mil mulheres. Mulheres rurais. Isso, né? rurais. E foi junto também a marcha das indígenas, das mulheres indígenas. Então, eu tive a oportunidade de ser convidada, né, para cobrir. Né, estava lá o dia inteiro entrevistando, falando com mulheres. Isso foi uma experiência várias muito Marias linda. Do Brasil aí neste movimento, né? Muitas. E você já cobriu grandes eventos, né? Porque vendo aí a sua trajetória, você já cobriu grandes eventos no estado e em vários lugares do Brasil também.
Agora, a gente está chegando já aí no fim do programa. Eu gostaria que você desse uma mensagem aí para as Marias do Brasil, meninas aí, adolescentes, que muitas vezes não têm assim, a perspectiva aí de futuro e que a vida é difícil e não sabe como os superar, né? Não consegue ver a luz no fim do túnel. Gostaria que você, que tem essa trajetória aí de luta, não foi fácil chegar onde você chegou, né? E não é fácil, gente, não é fácil. A vida é feita de superação, de desafios, a gente não pode desistir. Então, que você olhasse para a câmera e desse a sua mensagem aí às Marias do Brasil. Então, Marias, que a gente não perca a esperança e que a cada acordar, mesmo a gente chorando, né? Não vai dizer que não chora porque chora e tem que chorar, deve chorar. Mas depois passa a mão no rosto, pinta o cabelo, joga o cabelo, veste uma roupa e vai pra luta, porque a vida é luta. Então, mesmo nos momentos mais difíceis de chorar, de cair, de achar que não ia dar certo, eu nunca perdi assim a esperança e a fé. Independente da situação em que você se encontre, você é mulher, nunca acho que você não vai conseguir, que nós estamos juntas, né? A gente fala tanto em sororidade, então vamos exercer mais isso, vamos julgar menos e nos darmos as mãos. Eu gosto muito da frase, ninguém solta a mão de ninguém. É isso que eu faço no movimento de rádio, é isso que eu faço nos movimentos em que eu faço parte. Eu quero agradecer também, Cléia, algo que aconteceu muito bom no final de 2020, eu fui indicada, fui empossada na Academia Arapiraquense de Letras e Artes. Eu achava que eu ia receber essa indicação lá com os 60 anos, né? E eu fiquei muito feliz, justamente pela colaboração cultural que eu tenho dado para a minha cidade, porque Arapiraca é a minha cidade, me acolheu desde os 13 anos e fiquei muito feliz, né? Então eu fui indicada e sou também membro efetiva da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, o qual eu tenho muito orgulho e procuro sempre levar e defender a cultura do meu município, do meu estado e do Brasil. Agradecer muito ao seu canal, que é inspiração. Quantas histórias lindas a gente acompanha e se inspira mais. Sabe, quando você fala da violência contra a mulher, quando você fala de mulheres que lutam em suas comunidades, tem tantas Marias que você vai descobrir, que você está descobrindo. E isso é muito rico, porque isso nos inspira, nos empodera a sermos melhor e a darmos as mãos a cada dia. Então, a mensagem que eu, Regiane Barros, deixo é essa, e a minha frase, que é lutar, resistir e transmitir sempre. E falar aí de literatura, né? Você aí na Academia de Letras, todas as Marias, as mulheres que passam aqui no programa, recebem de brinde que o meu livro, e eu peço aqui a produção para trazer aqui, o livro A Influência da Mulher no Mundo, eu trouxe para você. Né? Obrigada! E meu livro vai sair também, né? Isso. Vou escrever. Breve também um livro sobre a história, né? A história aí da Regiane, com todos os detalhes, né? Porque não dá para contar tudo aqui em 30 minutos. Então, ela falou aí de várias histórias que estão lá no canal As Marias do Brasil no YouTube. Se você não assistiu toda a entrevista aqui com Regiane, vai lá no nosso canal As Marias do Brasil no YouTube, assista esta e várias outras histórias de mulheres inspiradoras e extraordinárias. E por falar em canal, gente, o mês de março é o mês de aniversário do nosso canal. Que o primeiro programa foi publicado em março de 2020 e nós estamos celebrando 1 ano do canal no YouTube e 7 meses, completam 8 meses em março aqui na TV União Brasília. Se ligue com a gente e se inspire aí com as Marias do Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Que tal conhecer uma cidade histórica com construções centenárias? Ou talvez um passeio pela mata, em um lugar que foi palco de uma grande luta por liberdade?
Tá, você quer aquele velho clichê. Fim de semana de sombra e água fresca numa praia paradisíaca, que parece saída de um filme. Navegar entre canyons. Tomar vinho na serra. Eu te apresento Alagoas. Seu próximo destino é aqui. Governo de Alagoas.